Toy Story é a animação mais famosa da Pixar e foi com ela que eles revolucionaram a indústria das animações. O primeiro filme de Toy Story foi lançado lá em 1995 e apesar de hoje em dia a animação 3D do filme não ter envelhecido muito bem, na época esse filme foi um marco histórico. Toy Story nos apresentou vários personagens e muitos deles simplesmente sumiram. Tenho certeza que muitos deles vocês nem se lembram mais que existiam. Mas antes de eu te falar quem eles são, deixa eu me apresentar. Caso você ainda não me conheça, eu sou Yuto e agora sim vamos para o vídeo. Chuckles, o palhaço, apareceu em Toy Story 3 e ele fazia parte do trio do Lotso. Para quem não se lembra, Lotso, Bebezão e Chuckles, antes de irem para a creche Sunnyside, eles já foram o brinquedo de Daisy, que após ela acabar perdendo seus brinquedos, Lotso pegou uma raiva eterna da garota. Com isso, Lotso e sua gangue passaram a dominar a creche e o desenrolar dessa história a gente já conhece. Chuckles, apesar de ter ido para a Bonnie junto com Woody e os brinquedos do Andy no final de Toy Story 3, o personagem não apareceu em Toy Story 4. Lenny, para quem não se lembra, é o binóculo que aparece lá no primeiro filme de Toy Story e no segundo também, sendo nesses filmes a primeira e última vez que a gente consegue ver ele. Mas, por algum motivo, a Pixar vive fazendo pequenas referências dele em suas outras produções. Uma delas mesmo está em Divertidamente 2, no qual, para a tristeza poder enxergar melhor as ilhas de personalidade da Riley, a alegria entrega para ela um binóculo, e o binóculo literalmente é o Lenny. O que ele está fazendo aí? Não sabemos e talvez nunca vamos saber. Zurg apareceu em Toy Story 2, onde lá ele revela que é o pai do Buzz, fazendo uma clara referência a Star Wars. Na verdade, tudo isso do Buzz é relacionado a Star Wars, vocês já repararam nisso? Mas bem, a última vez que a gente viu o Zurg foi no filme Lightyear, onde lá eles mudaram a história total do Zurg, que agora ele não é mais o pai do Buzz, e sim o seu eu do futuro. Indo para o próximo, nós temos o RC. Tenho certeza que você não sabia do nome dele, mas ele é o carro de corrida que aparece no primeiro filme de Toy Story, e ele tem um papel muito relevante em toda a trama do filme. Ele ajudou o Woody e o Buzz em vários momentos, e ele simplesmente sumiu dos outros filmes. A última aparição que temos do RC é em Toy Story 4, mas ele aparece bem brevemente por lá. O que será que leva a Pixar a descartar esses personagens? Por que eles não estavam vendendo? Porque no caso do RC, ele é literalmente um carro de controle remoto. Os carrinhos de controle remoto do RC não estavam vendendo. O que será que precisam fazer para trazer ele de volta? Porque com a Betty, a gente passou vários anos sem notícia dela e ela simplesmente apareceu do nada em Toy Story 4. É muito estranho essas decisões da Pixar. Mas bom, indo para o próximo, nós temos um que é bem famoso, que é o Wheezy. O pinguim empoeirado foi encontrado pelo Woody e ele está na prateleira porque seu apito estava com defeito. O Wheezy aparece no segundo filme de Toy Story e nesse mesmo filme o Woody ajuda o seu amigo e a caixa de som do Wheezy é restaurada. Nas cenas pós-crédito de Toy Story 2, a gente consegue ver que o Wheezy ele acaba danificando mais uma vez a sua caixa de som. Depois de Toy Story 2, nunca mais a gente viu o Wheezy, o que é uma pena. Eu queria que ele aparecesse de novo em Toy Story 5 e eu tenho quase certeza que ele aparece. O próximo brinquedo desaparecido é o Etch, o quadro de desenho do Andy. Ele de longe é um dos personagens mais criativos de Toy Story e ele simplesmente sumiu. O Etch aparece em Toy Story 1 e 2 e depois disso nunca mais. Eu gostava dele e tenho certeza que dava para usar bastante do personagem ainda. Minha teoria é que ele acabou quebrando ou acabou se perdendo dentro do quarto do Andy, porque ele tem muito problema para se locomover. E como ele não fala, ele deve ter ficado preso em algum lugar, sei lá, e acabou sendo esquecido. Outro personagem também que não era de muitas palavras era o Mr. Spell, um robozinho de soletração. Ele aparece no primeiro e no segundo filme, e depois também, nunca mais. Esse daí eu tenho certeza que quebrou, porque quem já teve um desses ou já viu alguma criança com isso, sabe que isso se quebra numa facilidade enorme. Eu já vi gente usando um parecido, e apesar do Andy ele ser cuidadoso com os seus brinquedos, nessa época os brinquedos, assim, digitais, não eram muito bons, e tinha maior facilidade de se quebrar ou pifar. Então muito provavelmente as pilhas dele devem ter se acabado, ou ele mesmo ficou defeituoso, mas eu acho que foi que as pilhas acabaram e ninguém da família do Andy queria comprar mais pilha pra isso, e enfim. Mas bom, esses são os personagens de Toy Story que sumiram. Me conta aqui o que você acha deles e o que você está esperando para Toy Story 5. Não se esqueça de fazer tudo aquilo que você já sabe e é isso, até mais.